Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração Ele é existente para fazer a obra na vida do homem, na vida da mulher, meu Deus, na vida de todos aqueles que assim desejaram o episcopado, receberam as revelações de Deus e acreditaram no seu chamado. Por isso, aleluia, glórias a Deus. O pão da vida. Vamos ao que nos interessa. Houve algo ali na gravação, mas nós já consertamos. Para o dia de hoje, meu Deus, é que a gente ficou tão tomado aqui agora na hora da oração que eu esqueci de trocar a fitinha ali. É uma benção, né? Mas vamos então ao que nos interessa. Para o dia de hoje, Deus tem algo profundo, algo tremendo, algo que Ele tem para falar que é só hoje. É só hoje. Porque o dia de amanhã já é outro dia. Então se é hoje, então devemos falar hoje. Visão da parte de Deus. Quando Deus vem falar com o homem, quando Deus vem falar com a mulher, com o ancião, com a criança, a todos aqueles que assim Deus tem proporcionado viver sobre a face da terra, Deus começa com uma visão. Ele visita um homem, visita uma mulher para assim lhe esclarecer e mostrar o caminho daquilo aos quais este homem e esta mulher precisa saber, porque o tempo passa, o tempo voa, a hora não espera. Se eu já olho para o relógio, o horário já está dando quase 17 horas. Mas Deus tem para falar com a tua vida e com a minha vida hoje. É coisa tremenda. Você já ouviu falar muitas vezes que na igreja tal, vamos lá, que a visão lá é tremenda. Deus fala e cumpre, e Ele fala e cumpre mesmo, porque Ele não é filho do homem para que volte atrás com a sua palavra. Mas o que eu tenho para vos dizer, que quando Deus fala, Ele revela, que quando Deus fala, Ele cumpre. E a visão que Deus tem para passar, Ele tão somente, Ele vem para restaurar, renovar e assim estruturar a vida do homem. E quando Deus vem assim falar com o ser humano, que nós como ser humano sobre a face da terra, precisamos sim de auxílios, mas auxílios que venha de Deus, algo que venha assim nos estruturar, algo que venha assim nos mostrar uma direção, o porquê eu vim, o porquê eu nasci, o porquê eu vim neste presente século, porque que Deus não permitiu que eu viesse no ano de 1999, mas tão somente eu estou no ano de 2007, porque que Deus não permitiu que eu viesse na época dos apóstolos, porque que Deus não permitiu que eu viesse na época de Noé, que eu viesse na época dos patriarcas, porque que Deus não permitiu, porque a visão de Deus para a tua vida é para este presente século. Deus tem uma visão para você, uma visão de pregador, ser diferente e mostrar o reino de Deus na terra. Não existiria um outro tempo melhor para Deus vos mostrar, para Deus vos vocacionar e em visão Ele falar contigo, meu filho, eu sou contigo, prego o meu evangelho, anuncio a verdade, porque tu verás a minha glória na terra. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo já começa no primeiro versículo. Meu Deus do céu, que eu venho falar de uns tempos para cá do apóstolo Paulo, eu estou falando da vida dele direto. Porque é melhor falar da vida dele, porque falar da vida do vizinho, porque ficar fofocando, porque ficar falando que não presta, porque não vai, meu Deus do céu, contribuir em graça, não vai trazer, meu Deus do céu, renovação, só vai trazer confusão, só vai trazer disse-me-disse, e tem mais, e se o tal pessoa acusado, e se a tal pessoa que estão fofocando com o nome dele, ele ficar ofendido e abrir um processo na justiça, quem está fofocando, irmão, está perdido. Está perdido. Eu conversei com uma pessoa esses dias e aconselhei: vigie com o que tu fala. Mas por causa de que tu está falando isso? Você aponta a pessoa e fala da vida dela,
ela vai voltar e vai fazer você provar. E se você não provar, vai abrir um processo na justiça. E diante de Deus tu também vai estar perdido. Porque se tu falou, vai pagar o preço. Meu Deus do céu. Ó a visão aí. Deus está te avisando. Quer falar, fala de Jesus. Esquece quem caiu. Esquece quem tombou. Esquece quem voltou atrás. Entrega na mão de Deus e deixa Deus fazer a obra. Ele vai fazer. Não era nem isso que estava no argumento. Não sei para que eu falei isso, mas saiu, agora já foi. Depois a gente corta no Saúde Ford. Tá ouvindo aí, senhor presidente? Saúde Ford é uma benção. É um programa de computador. Ei, patrão, é 8.0. Ainda não tem isso ainda não. Manda lá para casa que o computador está esperando. Mas dentro do que nós temos para falar no dia de hoje, o que eu tenho para vos falar, algo que Deus colocou no meu coração. Devemos a cada dia vigiar e buscar nas sagradas escrituras. Nem tudo que você ouve por aí, como se dizem sendo visão, você deve acatar para si. Porque você tem que ver se tem base bíblica. Você tem que ver se é isso mesmo. Você não pode, meu Deus do céu. E quando Deus vem em visão para falar com o homem, com a mulher, é para poder alertar acerca do caminho e que aquela pessoa está trilhando. É para poder, meu Deus do céu, fazer aquela pessoa vigiar. É para poder dar livramento. Deus não vem para destruir a vida do homem e de uma mulher. Mas se for rebelde, tão somente a palavra do Senhor, aí sim, caminhar e vai, meu Deus do céu, vai caminhar e vai beirar a destruição. Porque seguiu caminhos que parecia ser direito e não era. Quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, ele começa com uma visão. Deus lhe dá uma visão, meu Deus do céu, e ele viu coisas, ouviu coisas que não era lícito falar e nem deixar escrito. Ele só deixou escrito aquilo que era necessário. Deus lhe deu a inspiração, e dentro das visões que ele recebia, Deus lhe alertava. Deus lhe alertava e lhe avisava: escreve isso, mas isso não. Escreve isso, mas os irmãos precisam saber, Deus. É uma visão profunda e tremenda. Não, isso não. Nem tudo se deve sair falando, porque muitos não vão acreditar. O próprio Jesus falou para Nicodemos: se eu vos falo de coisas terrenas, usando como parábola, e vós não crereis, quanto mais se eu vos falar das celestiais. Jesus advertiu os discípulos que quando em visão eles viram e contemplaram, e Jesus falou: aquietai-vos e não contai essa visão para ninguém, até que eu ressuscite, e aí sim vós anunciareis. Mas quando eu olho para o presente século, ano de 2007, quantas pessoas precipitadamente dizendo que Deus lhe revelou e entregam coisas dizendo: eu tive uma visão, e não foi visão, foi miragem. Falando que viu coisas e não viu nada. Ficou diante da tira-visão direto. Ficou vendo coisas que não era para convém para ver. Porque a Bíblia diz: não colocarei coisas impuras diante dos vossos olhos. Então somente chega na igreja e começam a falar: eu tive uma visão, eu vi isso. E em vez de restaurar, de renovar, de alertar e de esclarecer, pelo contrário, afasta, destrói, desvia e sai todo mundo confuso. Mas o nosso Deus não confunde a ninguém. Ele esclarece, ele mostra. Meu Deus do céu, hoje Deus vai esclarecer o que ele tem para te falar, o que ele quer falar contigo, que ele quer o teu bem, ele não quer o teu mal. Você se afastou por causa de uma visão maldita. Não foi Deus, foi o homem precipitadamente falando, porque Satanás sussurrou no seu ouvido e você acabou ouvindo aquela visão e acreditou naquele profeta fora da direção. Hoje Deus quer falar contigo: volte, porque não foi Deus que quis te jogar lá fora. Ele só quer o melhor para os seus filhos. Ele quer a tua alma, ele quer te levar para os céus. Quantas pessoas entristecidas por causa de visões, pessoas que até largaram o emprego. Eu tive pouco tempo conversando com uma, e essa pessoa é uma conhecida, e ela deve estar ouvindo. Ela conversou comigo, eu me turbei.
eu acabei me afastando do evangelho, eu acabei me afastando um pouco da igreja, porque a tal irmã mandou sair do emprego e falou que Deus tinha uma porta maior para mim, que era para me aguardar. Já se foram anos e a porta maior não chegou. Ela precipitadamente saiu do emprego. Não era para ela sair, era para esperar o tempo de Deus, porque Deus abre uma porta e dessa porta Ele abre outra, e dessa outra porta a porta vai só aumentando, não diminui, a não ser quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma obra, quando Deus tem algo de autoridade e poder para entregar para esse tal homem ou para essa tal mulher. Aí sim, as portas se fecham e há tempo de desertos. Mas a visão de Deus, ela restaura o homem. A visão de Deus, não, meu Deus do céu, não destrói a alma, porque Deus quer alma. Eu sempre falo isso aqui, o Criador, Ele quer alma. Para isso Ele conclama e sussurra lá dos céus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pregue o evangelho, eu quero almas. Meu Deus do céu. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 2. Daqui a pouquinho eu entro no manto do apóstolo ali. Se preocupa não. Hoje eu vou ser fiel nessa palavra. Antes de meia-noite eu acabo. Não se preocupa não. Antes de meia-noite eu acabo. Meu Deus do céu, se você tiver graça para poder me acompanhar, mas se não, não se preocupa não. O pouco que você ouvir, Deus vai falar contigo hoje. Quando eu olho para o livro de Gênesis e eu busco na palavra do Senhor, que é um dos livros mais poderosos que tem sobre a face da terra, no livro de Gênesis nos diz assim a abertura deste livro, dizendo: meu Deus do céu, falou Deus em visão a Israel. Falou Deus em visão a Israel. Ele diz: meu Deus do céu, Deus procura se comunicar com os seres humanos, mas aqueles que estão com o coração fechado não consegue sentir o que Deus quer falar, não consegue ver o que Deus quer mostrar. Para isso, em visão, Ele vai te mostrar a obra que Ele tem tremenda na tua vida. Principalmente você que se afastou, volte para o Criador e tu verás a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Dentro da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, todos os servos do Senhor começavam com uma visão e terminava com o cumprimento delas. Toda visão tem o seu cumprimento. Quando Deus fala com o homem, quando Deus fala com a mulher, é para um propósito: cumprir, pregar o evangelho, anunciar, testemunhar, cantar, exaltar, meu Deus do céu, implantar de vez o reino de Deus na terra. Glórias a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 3, nos diz que Deus vem e fala com Moisés. E Moisés teve aquela visão da sarça ardente. Tem mais, irmão. Deus ainda se lembra. Deus não esquece nada. Deus vem e fala com Moisés: Moisés, para tu ver que a visão que tu está vendo é tremenda, ainda tem mais, além da visão. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, José, e também sou o teu Deus. E tu conduzirás este povo. Veja esta visão: tu conduzirás a Israel para a terra prometida. Glórias a Deus. Tenha a visão de Deus. Não veja miragem. Miragem é aquilo que tu vê que nunca vai acontecer, mas a visão de Deus, ela se cumpre. Deus vai te mostrar coisas grandes e firmes. Ele sempre falou, desde o princípio da tua caminhada, Ele tem algo especial para você. Glórias a Deus. Todos que uma vez foram revelados por Deus em visão, quando Deus falara, Ele cumpria. Ele cumpria. Deus vem a Samuel. Tu pode meditar lá em 1 Samuel capítulo 3 versículo 15. E temia o jovem Samuel relatar a visão a Eli. Eli tinha perdido as visões. Então somente o que acontecia, os seus filhos estavam fazendo a obra de Deus fraudulentamente.
seguinte: Eli perdeu a visão, os filhos andando fraudulentamente. Deus levantou Samuel para assim substituir o lugar aonde Eli assim não estava cumprindo de acordo com aquilo que Deus assim havia lhe relatado. Samuel ficou temeroso. Eli entendeu que ele estava fora da direção. Eli entendeu que ele tinha perdido a visão. E quando o sumo sacerdote, ele perde a visão, Deus levanta você, Deus levanta o teu vizinho, Deus levanta aqueles que ninguém vai dar nada para pregar o evangelho, anunciar, ser diferente e mostrar o reino de Deus na terra. Mas quando eu vejo a Bíblia Sagrada, eu vejo ele mesmo temeroso, ele guardou. Ele só falou na hora certa, ele só entregou ele na hora certa. Quando ele entregou, ele sentiu o peso da consequência. Glórias a Deus. E vem o apóstolo Paulo no versículo 1 dizendo: em verdade que não me convém me gloriar, mas passarei as revelações e a visão do Senhor. Ele nunca diz em seus lábios dizendo: passarei as minhas visões, mas ele tão somente diz: passarei as visões do Senhor. Existem pessoas que fazem propósito e não cumprem, falam coisas que vão fazer para Deus e não fazem, são infiéis para o Senhor, infiéis e murmuradores, e nunca sairão do deserto. Deus vai fazer perecer no deserto, assim como fez com o povo que foram ingratos a Deus. Deus havia lhe tirado da escravidão, Deus havia tirado eles do Egito, e o que eles fazem no deserto? Deus estava aperfeiçoando, eles começam a murmurar. E a murmuração é pior do que um pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que todos eles pereceram no deserto. Não, meu Deus do céu, olha a interpretação para a nossa época de 2007. Sabe por que tu não sai desse deserto? Sabe por que tu não sai dessa prova? Porque tu é um murmurador. Meu Deus do céu, deixa eu até olhar aqui para ver se está gravando. Está gravando para depois você não falar que eu estou falando demais. Você é um murmurador, então você só anda em torno de si, não passa disso. Mas quando tu começar a cumprir aquilo que Deus te revelou, Ele te tirará desse deserto e tu verás a glória de Deus. Meu Deus do céu, visão! Deus quer te revelar. O apóstolo Paulo, ele teve um cuidado, porque ele sabia que nem todos poderiam ouvir aquela visão, nem todos suportariam algo que ele ia passar. Ele tão somente, em uma de suas palavras, ele relatava e falava: há muitos que tem que ser tratado com leitinho, mas há outros, desce a marreta neles. Meu Deus do céu, porque vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras e todos aqueles que amaram e cometeram a mentira. Eu não estou julgando a ninguém, só estou relatando passagens bíblicas daquilo que Deus tem para falar para o dia de hoje. E nem estou julgando você que é fraquinho, você que olha assim: irmão, então eu estou perdido. Não, não é para você essa palavra, porque vai vir daqui a pouquinho uma revelação para você. Meu Deus do céu, você vai pular de muitas alegrias, porque Deus tem visto o teu esforço. Deus tem visto que mesmo na tua fraqueza, do teu jeitinho mesmo, tu tens se esforçado. E a visão de Deus para a tua vida é: continue que tu vai ver a terra prometida. Aleluia, glórias a Deus. Quantas e quantas vezes eu já ouvi e ainda ouço pessoas falar: pare de pregar, não anuncie mais. Pra que isso? Você já tem mais de 200 pregações gravadas. Você já tem, meu Deus do céu, vários CDs, várias fitas, já tem DVD. Pra que continua pregando? E eu olho para essas pessoas em espírito, eu repreendo: sai daqui, Satanás, e faço que nem Jesus, para trás de mim, cão, porque tu não conheces os mistérios do reino de Deus. Do reino de Deus. A Bíblia Sagrada alerta os pregadores: enquanto há fôlego de vida, anunciai o evangelho tempo e fora de tempo. Dentro da sabedoria que Deus tem te dado, vivendo sobre a face da terra,
O dia são 24 horas. E você pode adorar a Deus. Você pode adorar o Criador dentro do teu ambiente de trabalho, dentro da escola, mas com sabedoria. Se no teu trabalho tem o horário do almoço, é 1 hora, você dentro daquela hora não vai ficar escutando lorota e nem piadinha. Pega um Novo Testamento e vai ler. Não fica falando abobrinha e nem falando besteira, porque senão a tua alma vai morrer. Aleluia, glórias a Deus. Na tua escola tem o horário do refeitório, tem sempre um intervalo para meditar. Se der para você meditar, medite. Se não der, procure um tempo para Deus, porque todos os dias Ele tem tido tempo para as nossas vidas. Todos os dias Ele tem tido tempo para as nossas almas. Ele tem nos consolado. Tire um tempo para Deus. O apóstolo Paulo, delicadamente, ele começa a contar. No versículo 2, humildemente ele começa a falar: conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Mas foi arrebatado até o terceiro céus. Meu Deus do céu, irmãos, irmãs, eu estou dentro do meu limite. Hoje eu estou. Só Deus sabe como é que eu estou aqui hoje. Os lábios chegam a estar ressecando. Mas se eu aqui inspirar, e se for, saiba de uma coisa: a minha parte eu estou fazendo com Deus. Visão! Quando Deus revela, é para uma renovação, é para um tempo de glória na terra. Alegrai-vos. É para um tempo bom. Para isso vem o apóstolo, que ele, meu Deus do céu, nesta visão, ele começou a contar gente. O tempo desta vida é um tempo que vai passar. Olha, este homem, ele humildemente começa a falar: foi ao terceiro céu. Viu muitas coisas que aos olhos dessa terra, como ser humano, meu Deus do céu, são um pó cinza. Mas o melhor que é adorar a Deus e buscar Ele em espírito e em verdade. Porque as coisas dessa vida passam. Vai passar e depois diante de Deus eu provei do sobrenatural. Fui ao terceiro céus. Então somente Deus permitiu, deixou que eu ficasse lá, mas pediu para que eu voltasse e pregasse o Evangelho e sabiamente viesse a vos anunciar aquilo que eu vi. Meu Deus do céu, vem Jó, e na sua maior provação, na sua maior luta e angústia, ele tão somente começa a relatar a visão, que no sono profundo, ele teria várias visões, e via muitas coisas, e sabia que nu ele veio, e nu ele poderia retornar, porque ele sabia em quem ele estava crendo. As coisas dessa vida iludem. A vida humana, como ser humano, ilude. Principalmente a tira a visão. Ela tem tirado a visão de muita gente. Muitos que poderiam ser uma brasa viva e acesa. Muitos que poderiam contribuir mais pelo reino. Tem deixado a tecnologia, tem deixado a ciência, tem deixado as coisas desta vida os iludir. E a ilusão e fantasia vai passar. O que não passa é a vida com Deus. A diferença é se somos salvos ou não. Entregue a alma a Deus. Glórias a Deus. Quando eu falei de você, que você se sente fraco, mais esforçado, que você se sente um dos piores, que para você não tem mais jeito, tem sim. O homem pode falar para você que não tem mais jeito, mas Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Ele quer dar um jeito na tua vida, homem. Ele quer dar um jeito. Salmo 89:19 diz: em visão falaste de teu santo, socorre um que é esforçado. O Senhor socorre um que é esforçado, e exaltei a um eleito do povo. Salmo 89:19.
Tudo isso eu busquei na Bíblia Sagrada, para que viesse a ter base a falar no dia de hoje para a tua vida. Vem um apóstolo em visão, e ao descer os céus vê muitas coisas. Ele conta o básico. Ele conta o básico. No versículo 4 ele continua ainda a relatar: e foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não era lícito falar. Não era lícito falar. Ele sabia e tinha um cuidado muito grande. Por isso você tem que ter um cuidado. Nem toda lorota, nem toda conversinha que você ouve por aí, e nem todo tipo de pregação que você ouve, você deve sair acatando. Você tem que ler nas Sagradas Escrituras. Você tem que ver se aquilo ali bate. Você também não pode viver de um versículo, porque a Bíblia não é só um versículo, é contexto, é capítulos que mostram histórias e épocas de tempos que aconteceram, punições divinas, bênçãos de Deus, e aqueles que eram galardoados e guardados e via o sobrenatural de Deus. E em visão Deus fala com seu povo, e aquele que é esforçado Ele exalta, aquele que persevera é abençoado. Salmo 89:19: em visão falaste do teu santo, socorri um que é esforçado e exaltei um eleito do povo. Aleluia, glórias a Deus. Visão! Vigia na terra, homem. Vigia na terra, mulher, porque estamos chegando aos finais dos tempos. Jesus Cristo está voltando, e Ele vem para buscar o seu povo. Vem Isaías. Isaías sentiu o peso da visão, então somente ele procurou com sabedoria mostrar o caminho. E ele sabia muito bem que até ele, como ser humano, era dependente de Deus. Ele sabia que tinha limitações, e como profeta do Altíssimo ele se esforçava. Por isso Deus abençoou ele, porque Deus não olhou para a capacidade humana dele, mas Deus olhou para o esforço. E ele mesmo, meu Deus do céu, sabia que Deus chamava os que não são capacitados para capacitar. Ele tão somente abriu a boca dele e anunciou as visões e a revelação do Senhor. Quando você ouve algo por aí, não se turbe, medite, não se afaste, procure entender o que Deus quer falar. Procure entender se é isso mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes, até eu estou tendo cuidado aqui. Até eu estou tendo cuidado, porque muitas vidas eu sei que estão ouvindo, pelo relato das pessoas que foram até o meu encontro hoje e vieram conversar comigo concernente a mensagem da semana passada. Eu estou tendo um cuidado muito grande, porque esse tema é tremendo e mexe com muita gente, principalmente quem está desordenadamente, que não está entregando visão, está entregando miragem para o povo, está entregando algo que não vai acontecer. Então não é visão, é miragem. Miragem. São pessoas que precisam de uma escola dominical. São pessoas que precisam fazer, meu Deus do céu, um seminário para se aperfeiçoar mais na doutrina de Deus, na doutrina dos apóstolos e naquilo que é estruturalmente como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Pessoas que falam coisas sem pé e sem cabeça, que você, em vez de sair esclarecido, sai confuso. Você, em vez de sair esclarecido, sai confuso, sai turbado, sai de mão vazia. Já estou chegando até onde eu quero chegar, daquilo que eu quero para falar. E vem o apóstolo Paulo e começa a dizer acerca do paraíso. Eu só conheço uma pessoa, relatado na Bíblia Sagrada, que teve um contato direto, que Jesus falou diretamente com ele. Tem vários, mas esse foi profundo, quando ele estava na cruz ao lado de Jesus. Enquanto um murmurava, o outro começou a relatar: homem, nós merecemos esta punição, porque nós somos homens fraudulentos.
nós fizemos coisas erradas. Agora este daí não, este daí é justo, esse não fez nada. Aqueles invejosos fariseus entregaram ele na morte, mas ele é justo. E ele vira para Jesus, todo errado, não teve tempo de se batizar, não teve tempo de descer as águas, não teve tempo de receber a promessa do batismo com o Espírito Santo, mas teve tempo de se arrepender. Olha a visão, homem! Ele teve tempo de se arrepender. Então somente ele vira para Jesus, em angústia e dor, ele vira para Jesus dizendo: ei, Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e diz: filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu verás a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E vem o apóstolo Paulo no versículo 4 e diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E Jesus vem e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus, meu Deus do céu. Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo Consolador, Deus Pai que fez o céu e a terra, que assim me inspira nessa hora. Fala com este homem e com esta mulher, que assim está ao alcance da minha voz. Quebra todos os grilhões, quebra todas as correntes de Satanás, tira os comichões dos ouvidos e vá até esta vida. Meu Deus do céu, que os anjos pelejadores possam pelejar por esta vida, e esta vida possa ver a glória de Deus. Tu quer ir para o paraíso? Tu quer morar nas mansões celestiais? Entrega a tua alma a Deus. Entregue a tua alma ao Criador. Entregue a Ele. Isaías começa a relatar toda a visão que ele vê. Ele vê uma visão de um livro selado. Então somente Deus começa a lhe revelar. E ele no seu tempo ele começa a anunciar: homens, mulheres, esse ministério está pesado nos meus ombros, mas o que eu tenho a vos falar, ele me vocacionou. Ele me chamou para vos anunciar e entregar esta visão. Endireitai as veredas, procurai o Criador, entregue a tua alma a Deus, e tu verás, meu Deus do céu, a paz de Israel. Procure a Ele, somente a Ele, exalte a Ele. Deus tem algo para você na terra. Entrega a tua alma a Deus. Então somente o apóstolo vem no versículo 5: de assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Glórias a Deus. Vem Jeremias, e em Lamentações de Jeremias ele relata, Jeremias, versículo 9 do capítulo 2, que não se achava mais profeta na terra. Os profetas haviam se desviado, e alguns, ainda que tinham um pouquinho de coragem, estavam se ocultando. Deus fala com Jeremias: Jeremias, prega o evangelho. E ele tão somente diz: Deus, eu sou uma criança, como que eu vou conseguir pregar? E ele tão somente diz para Jeremias: Jeremias, abre tão somente a tua boca, que eu enchereis. Não diga que tu és uma criança, porque antes de tu nascer eu já te conhecia. E o meu propósito é agora cumprir, te apresentar às nações como profeta, para você mostrar o meu reino na terra. Aleluia, glórias a Deus. Vem Ezequiel e começa a mostrar também, dizendo: os profetas
vêm em paz, em visão de paz, mas não têm paz. Estão atribulados. Eles vêm em paz, mas não têm paz. Eu vou abrir o leque aqui de novo. Enquanto você estiver obedecendo ao homem, enquanto você estiver obedecendo a este que está fora da direção, tu nunca vai sair dessa frustração. Você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Eu sempre falo isso, porque Deus já te vocacionou, Deus te mostrou o teu ministério. Se você é levita é para cantar louvores a Deus, se você é profeta é para profetizar, se você é pregador é para pregar, se você é pastor é para apacentar, se você é diácono é para servir na igreja, se você é obreiro, cumpre o teu ministério, mas faça aquilo que Deus te revelou. Mas o homem falou que eu não tenho condição. Você vai ouvir a voz de homem ou a voz de Deus? Deus te confiou este dom, homem. É para você pregar, é para você anunciar, é para você administrar bem aquilo que Deus te deu. Tem que haver um equilíbrio. Hoje eu estava conversando com um evangelista, que na vida do homem e da mulher tem que haver um equilíbrio. Devemos trabalhar sim, mas devemos trabalhar espiritualmente para Deus, porque senão vai haver um peso. Assim ele me relatava. Ele falava assim: vou até sentar porque hoje eu estou cansado. Estou cansado hoje, materialmente, fisicamente estou cansado, mas espiritualmente a minha alma quer Deus. E eu relatava com ele e conversava. E ele falava: se for fazer a vida material demais, vai ficar pesado. Se for fazer a vida espiritual demais, vai ficar pesado também, porque vai faltar o alimento dentro de casa. Então tem que haver um equilíbrio. E eu perguntei a ele: como assim, evangelista? Ele: tem que haver um equilíbrio. Se você tem o teu dia do trabalho, cumpra o teu dia do trabalho. Após você terminar a tua tarefa como uma ordenança de Deus, que do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Hoje eu aprendi com esse evangelista. Ele tão somente falou comigo assim: aí sim, cumpriu os deveres de casa, botou o alimento, agora vai cumprir a obra de Deus, vai pregar o evangelho, porque senão a porta pode se fechar. Aí eu olhei para ele: é verdade. Tem que se haver um equilíbrio, porque a Bíblia nos diz que a família, o trabalho, os bens, tudo uma bênção divina. Amós entendeu isso. Deus lhe dá uma visão, ele tão somente enxerga. Deus faz a proposta para ele e diz: Amós, não é por força, não é por violência, mas escute isso aqui. Eu estou precisando de um profeta que venha anunciar a verdade. Eu venho falar contigo, tu tem muitos bens, Amós. Eu não sei se você vai aceitar a proposta. Quer ser meu profeta? Quer ser profeta do Deus Altíssimo? Amós já temia a Deus, porque Deus foi ao encontro dele. Ele tão somente: eis-me aqui, Senhor. A minha família está aposta, o meu celeiro está ali, eu posso se alimentar muito bem. O que tu queres? Prega a Israel, prega a verdade, prega o meu evangelho. E o que acontece? Se levanta um homem fora da direção e vai até o encontro. Tem até um tema de mensagem, depois você pode até adquirir se você quiser. O tema é de boiadeira profeta. Um homem fora da direção, se dizendo ser sacerdote do Deus Altíssimo, vai ao encontro de Amós e diz: quem é tu? Quem te vocacionou? Da onde tu vem? E Amós diz: o Deus que fez o céu e a terra me constituiu e me chamou como profeta na terra. E o que acontece? Ele entra na frente de Amós e diz: aqui tu não vai pregar, aqui tu não vai anunciar. E Amós diz: olha, Deus me chamou, Deus mandou pregar, sai da minha frente, deixa eu pregar o evangelho. Ele não quis deixar. Deus inspirou Amós grandemente. Então somente Amós esticou o dedo e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, que a tua mulher se prostituirás na cidade, os teus filhos descerá a espada, descerá a sepultura, e tu verás a ira de Deus sobre a tua vida. Medita lá.
Quando Deus levanta um profeta, quando Deus vocaciona, só Deus pode parar ele, mais ninguém. Visão! E o que acontece? Eu estava numa determinada igreja, cheguei aonde eu queria falar. E nessa determinada igreja eu estava ali sentado. Nesse dia eu não fui bem, meu Deus do céu, no linho, quer dizer, eu não fui bem assim arrumado socialmente. E eu estava nessa determinada igreja, irmão, vai começar a giripoca e o negócio vai ficar bom. E eu estava nessa determinada igreja ali sentado, querendo ouvir a palavra de Deus. Tinha chegado cansado do trabalho, porque o homem de Deus assim é ocupado na vida material e na vida espiritual, e é uma glória. E ali eu sentei, e de repente aquele homem estava pregando. Quer dizer, dizia ele que estava pregando, e de repente ele começou: Deus me revelou, tenho uma visão aqui agora. Ih, Deus purinho na terra, meu Deus, eu tenho uma visão, eu vou entregar. Meu Deus do céu, imagine para quem que ele veio entregar. Para mim. Falei, ventou, veio logo para mim. Então somente com a experiência que eu tenho com Deus e tudo aquilo que Ele tem falado comigo nas madrugadas, no meu dia a dia, no meu cotidiano, irmão, minha vida particular só pertence a mim, a Deus e mais ninguém. Deus não fofoca da nossa vida para ninguém, mas tem os profetas de Baal que andam por aí dizendo que Deus está mostrando, e Deus não está mostrando nada, porque quando Deus mostra, Ele esclarece e mostra a verdade. Então somente eu estava ali sentado naquela determinada igreja, que eu não vou falar o nome para mim não me comprometer. Então somente o que acontece, eu ali sentado, aquele homem começa no mistério dele, e vai falando em mistério também, dizendo que estava falando em mistério. Então somente ele começa: Deus me revelou, Deus me revelou. Ele esqueceu a mensagem, ele falou que ia pregar. Aí ele leu no livro de Atos dos Apóstolos, lembro disso até hoje, porque coitada da minha alma naquele dia. Então somente ele leu, falou que ia pregar, deu 3 temas, não pegou os temas. Então somente só ficava olhando para mim, então somente ficava olhando de cara feia e falando: Deus está me revelando, Deus está me revelando. Então somente ele veio e entregou a visão. Quando Deus fala, Ele fala o íntimo do coração do homem. Quando a Bíblia Sagrada diz discernir os espíritos, é para discernir os espíritos. Quando a Bíblia Sagrada diz examinai a profecia e não julgai o profeta, examine, não se turbe com qualquer coisa que você ouça por aí. E ele profetiza, e eu falei: Jesus, o negócio está estreito. E ele profetizou, ele falou: esse homem que está aí. Eu olhei para trás, não tinha mais ninguém, só tinha eu. Eu falei: Jesus, é comigo mesmo. E ele relata: esse homem que está aí não acredita em Deus. Falei: Jesus, estou desviado. Esse homem que está aí não acredita no diabo. Eu falei: Jesus, piorou, estou desviado mesmo. Esse homem que está aí zomba dos mistérios de Deus. E tem mais, tem um gavião na vida dele. Eu falei: meu Deus, Deus só deu a interpretação quando eu cheguei em casa. Porque uma vez aconteceu isso comigo, numa determinada igreja, o negócio ficou estreito. Quando cheguei em casa que a interpretação veio, mas ele continuou, e não se deu por satisfeito, não, pregou, confundiu, ninguém saiu, meu Deus do céu, saiu renovado, restaurado, só deu turbação. Falei: Jesus, ó o mistério contrário. Fiquei na minha. A Bíblia diz para ser sábio, ouvir, discernir e não julgar. O profeta: fiz isso, fui sábio. Terminou o culto só na visão, não pregou e só confundiu. Então somente eu sentado lá no meu banco, o que acontece? Ele não se dá por satisfeito, levanta de novo e profetiza de novo. Falei: Jesus, ele falou: ainda tem mais. Deus purinho na terra. Eu falei: é na terra mesmo, porque no céu não é não. Eu pensando comigo, ele começa: e tem mais, tem um homem que está te olhando e só está esperando só tu sair da igreja para tirar a tua vida. Irmão, eu me invoquei, mas eu fiquei para dentro, me corroendo. Eu falei: Jesus, como pode isso? Como pode essas confusões, Jesus? E Jesus vem ao meu coração e diz: meu filho, é últimos tempos na terra, tempos trabalhosos. E o que acontece?
A pessoa que gosta muito de mim, que anda do meu lado e confia em mim, ela vem ao meu ouvido e sussurra: meu filho, eu estou preocupado contigo. Eu falei: por quê? Tu vai morrer. Porque, meu filho, olha o que o irmão entregou. Eu só deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu falei: vem cá, vamos interpretar a revelação. E eu falei para ela assim: ouça muito bem o que sai dos meus lábios. Ouça muito bem o que Deus assim há de falar. Aonde é que eu não creio nos mistérios de Deus? E ela tão somente diz: dia nenhum, porque você está sempre falando o evangelho para mim e falando de Jesus Cristo. E eu falei: aonde é que eu não acredito no diabo? Porque eu sei que ele existe e é inimigo da nossa alma. Tão somente você sempre fala: vigia, porque o inimigo está aí. E eu falei para ela: aonde é que eu zombei dos mistérios de Deus? Quando foi que eu zombei? E ela falou: dia nenhum. Você tão somente às vezes até me corrige assim no bom sentido, e tão somente eu tenho que te ouvir. E eu falei para ela: aonde é que eu tenho propósito no meu coração para largar Jesus e ir para o mundanismo? Ela ficou meditando: é verdade. Aí eu falei: o que eu estou dizendo para você? É últimos tempos. Nem tudo que se ouve por aí você pode acatar para si. Se eu fosse uma pessoa fraca, que não conhecesse o evangelho, que não tivesse convicção a quem eu estou servindo, e que se não servisse a Deus de todo o meu coração, aquelas palavras me jogariam no mundo. Aquelas palavras me afastariam. Quantas pessoas hoje estão afastadas por causa de visões e visões malditas? Pessoas que se dizem ser de Deus, que não entregam visão, entregam miragem. Eu me lembro que eu estava numa determinada igreja, meu Deus do céu. A irmã se levanta e profetiza. Uma outra irmã diz: irmão, eu estou vendo na igreja 2 sapos, um andando de bicicleta e o outro tocando pandeiro. Eu falei: isso é circo? Meu Deus do céu, o que é isso? Numa outra determinada igreja, a irmã se levanta e diz: irmão, estou vendo um jacaré. Eu falei: só falta ver a lagoa, né? Porque o jacaré já está aparecendo na visão de miragem dela. Toda visão tem um sentido, toda visão tem um significado e tem interpretações. Para isso a Bíblia diz: tenhai-vos visões e revelação, mas que haja interprete. Se não haver interprete, que tão somente nem entregue a tal visão. E o apóstolo tem cuidado quando ele começa a relatar e escrever a visão da parte de Deus, que Deus assim havia lhe relatado. No versículo 6 ele diz: porque se gloriar, não somente serei nesto, porque direi a verdade, mas deixo isso, porque para que ninguém cuide mais do que a mim, que vê e ouvi algo que venha de Deus. Por isso devemos vigiar cada dia. Então somente Joel vem e diz que nos últimos tempos os jovens teriam visões. Em Atos dos Apóstolos, Pedro confirma: é verdade, as visões de Deus estão se cumprindo no meio do povo de Deus. As visões alinhadas, com base de estrutura, que Deus assim tem para falar para o homem e para a mulher: você que se afastou, volte para o Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai até o fim, aperfeiçoando, 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 até ser dia perfeito. Aleluia, glórias a Deus. Abacuque começa a pregar também, a anunciar: a visão ainda é para o tempo determinado. É para o tempo determinado. Eu me lembro que no início da caminhada cristã, logo no início, eu contei isso para uma determinada pessoa que hoje anda do meu lado. Eu falei para ela que uma irmã chegou para mim e falou assim para esta menina, ao qual eu estava com ela, e disse assim para esta menina: olha, larga este jovem, porque este jovem é capa. Ele está na igreja só de aparência, ele é capa, não vai durar muito tempo na igreja. Tu verás a visão que Deus me deu. E tão somente acabou com a nossa relação. Ela acreditou, e tudo aquilo que era para recair sobre mim, recaiu sobre a menina. E não era para aquilo acontecer, mas aconteceu. Pessoas fora da direção entregam coisas que não é para entregar, falam coisas que não é para falar, porque não foi Deus que falou. Meu Deus do céu, quando eu estava lá na outra emissora de rádio, pregando lá o evangelho, a irmã me procurou. A
esposa do pastor. A esposa do pastor me procura e relata: meu filho, ora por mim, ora pelo meu esposo, porque a perseguição está muito grande. Profeta de Baal tem se levantado. Pessoas que tão somente começam a falar coisa, Deus, o macumbeiro já tem se levantado. Eu quero ver até onde ele vai. Eles são servos de Deus mesmo? Eu quero ver se vai à frente. E eu disse para ela: minha filha, não se preocupe, guarda tão somente o teu coração. Fala com o teu esposo para ele guardar tão somente o coração e a porta dos seus lábios, para ele tão somente fechar e entregar na mão de Deus, e tu verás o trovejar de Deus na terra. Ela tão somente falou: é verdade, é verdade. Existem provas e tribulações na terra, e existem coisas que estão sendo relatadas que não vêm de Deus. Não é Deus que está falando, porque quando Deus fala é para renovar, é para restaurar. Logo no meu início de caminhada cristã, onde eu poderia estar no mundo, eu poderia ter largado o Senhor, mas uma coisa eu botei no meu coração: independente das situações humanas, independente das coisas humanas sobre a face da terra, Jesus nunca tem culpa de nada. E às vezes jogamos a culpa em Jesus. Às vezes falamos que ele é culpado, que aquela visão que tal profeta, tal profetiza, ou o profeta entregou, acabou se cumprir, mas não foi Deus. É porque você se precipitou e não esperou o tempo. Eu me lembro que uma pessoa que hoje está do meu lado, chamaram ela no canto, profeta de canto. Meu Deus do céu, misericórdia. E ali chamando ela no canto, falou para ela assim: eu estou tendo até cuidado na hora de relatar nomes. Na hora de relatar nomes, porque tudo hoje em dia dá processo. Vigie, tudo hoje em dia dá processo. E ela me chama e ela é chamada no canto e diz: ó, vigia com isso aí. Mistério purinho na terra. Isso aí não tem nada de Deus. E chamou ela no canto. E eu estava cansado de novo, afadigado por causa de trabalho material, porque temos que trabalhar. Meu Deus do céu, misericórdia. Ela veio e me relatou. Quando ela me relatou, eu até citei: olha, ó, faça o que a irmã está falando. Sou capa, termina logo. Termina! Então somente ela falou: vou nada, vou perder minha bênção, nada. Larga aqui, a irmã vem tomar posse. Vai tomar um cascudo se vir querer tomar posse aqui. Meu Deus do céu, misericórdia. Então somente o que acontece? Ela não toma a atitude precipitadamente, com essas visões do inferno, com essas visões de Satanás, que quando sussurrou no ouvido de Pedro, então somente Pedro vem e relata: Jesus, não vá, tenha dor de ti. Jesus na mesma hora repreendeu: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces os mistérios de Deus. Então somente ela não toma atitude. Eu digo assim: agora sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, escute a minha voz, que Deus está falando nessa hora. Dentro de tantos dias tu verás o que vai acontecer. Ela regala o olho e espera. Dentro de tantos dias vem a desgraça. E algo que eu não posso relatar no ar, porque senão me complica. Então somente o que acontece? Pessoas precipitadamente andam por aí, que não estão tendo visões, estão vendo a miragem, que não está restaurando o povo, não está renovando. Pessoas que precisam de uma escola dominical, urgentemente precisa fazer um seminário, e se for possível um bacharel, mas que seja esquentado na fornalha do Espírito de Deus, para ter as revelações dos altos céus, daquilo que estrutura a vida do homem. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o cuidado que o apóstolo tem para passar as revelações. No versículo 7 ele diz: e para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Existem coisas que acontecem para que o homem, para que a mulher não venha se exaltar e entender que a glória é só para Deus.
A glória é só para Ele, somente dEle, porque Ele sim inspira homens e mulheres para mostrar a glória dEle na terra. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada e o esforço que Deus assim tinha feito para inspirar homens e mulheres, Ele tão somente, Ele divide a sua visão. Deus divide assim a visão que Ele entrega aos homens para entregar aos seres humanos. Ele divide em 3 partes: passado, presente e futuro. Guarde isso que eu estou te falando, e você vai aprender e vai ser renovado em nome de Jesus. Passado, coisas que aconteceram no passado, você olha e tão somente reflete num presente ou no futuro próximo. Deus vem tão somente a Moisés, Ele tão somente fala com Moisés de pessoas que já tinham partido, que não existia mais. Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu te escolhi como profeta na terra. E tem mais, Moisés, para tu saber que eu sou Deus. Eu vou falar do passado dos servos que eu levantei. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. E a ti eu te levantei para conduzir o meu povo. Eles já se foram, hoje é tua história. Faça a tua história com Deus e tu verás a glória dele na terra. Ele vem para Moisés e relata algo do passado. Presente. Então somente Deus vem para o Elias e diz assim: Elias, ainda no teu presente tu vais subir na carruagem de fogo. Eu te levarei aos céus. Tu não provarás a morte. Tu verás o que eu vou fazer na tua vida. Futuro. Vem Jesus e diz: meu Deus do céu, eu irei. Para onde eu vou, vós também irás. Ele prometeu o céu em breve, e só vai para os céus aquele que perseverar até o fim. Toda a visão é dividida em 3 partes: passado, presente e futuro. Que tão somente a visão ela vem para restaurar, para advertir o homem, para alertar, para tirar do caminho errado, para corrigir. Tudo para a estrutura do reino de Deus. Você acha que são só os homens santos, aqueles vocacionados por Deus, que recebem as visões? Os filhos das trevas também recebem, mas eles não aceitam. Faraó recebe a visão, fica atormentado, precisa de um intérprete. Quem ele chama? Chama José para interpretar aquela visão. E José é assim, meu Deus do céu, eleito governador do Egito pelo próprio Faraó. Outro Faraó também, Deus havia lhe alertado que tão somente se não libertasse o povo, as punições divinas iam vir. E o que acontece? Ele não liberta e vem a punição de Deus. Outro também que recebeu a visão de Deus, sendo incrédulo, foi Nabucodonosor. Deus vem na época de Daniel, fala com Daniel. Então somente ele vai e fala com Nabucodonosor. Daniel vem e interpreta para o rei Nabucodonosor, e ele não acredita, não crê. O que acontece? Ele vai pastar com os animais do campo e começa a ficar igual os animais, naquela visão que tão somente Deus assim fez cumprir, porque não quis ouvir a voz de Deus. E o que acontece? O rei Belsazar, então somente homens incrédulos, homens ímpios que eu estou vos relatando nessa hora, ele começa a zombar dos utensílios de Deus e sai da direção do Senhor. O que acontece? Um dedo escreve na parede, e naquele dedo ele começa a escrever assim: Tekel, Menel e Parzim. Aí tem que chamar um servo de Deus para interpretar aquela visão. Então somente ele interpreta: rei, a visão é essa, tu não vai gostar, mas eu tenho que falar. Pesado fosse na balança e foste achado em falta, o teu reino será passado e dado a outro, e tu partirás. Ele tentou presentear o profeta, mas não teve jeito, porque Deus já havia falado através da boca do profeta. Rei Herodes começou a se autoproclamar, dizendo si próprio, recebendo a elevação de exaltação do povo: este homem não é homem, ele é Deus. E recebeu a glória para si. Tu conhece a história, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. E tu acha que o inimigo da nossa alma também não recebe visão, não? Até hoje ele está atormentado com a visão que Deus lhe deu no início. Mas que é isso, irmão? É uma pura verdade. Deus vem no início do princípio da criação e diz para Satanás:
Satanás, miserável, sem vergonha, sua serpente, tão somente do ventre dessa daí que caiu, tão somente do ventre dela nascerá um que esmagará a tua cabeça. Jesus nasce e ainda confirma mais profundo ainda para acabar de atormentar Satanás. Ele tão somente começa a dizer: é cão miserável, tu se prepara que em breve esta visão há de se cumprir. Em breve eu, o meu povo, esta igreja que está me servindo, esmagará a tua cabeça debaixo dos pés deste povo. Aleluia, glórias a Deus. Isso é uma pura verdade. Tudo isso que eu estou vos relatando está escrito. É Bíblia purinha, é mistério purinho na terra. Eita Jesus. Todos eles receberam a visão, então somente assim entregaram da parte de Deus. Oséias vem e diz: o castigo está próximo, vigiai e ajeitai as veredas, entregue a alma ao Senhor. Amós também profetiza, Obadias profetiza, Jonas profetiza, Miqueias então foi mais profunda ainda. Miqueias chega e fala para Satanás: ó inimiga minha, não te alegra a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Naum profetiza, Abacuque profetiza, Sanfonias profetiza, Ageu profetiza, Zacarias então, meu Deus, foi mais profundo ainda. Satanás acusando o sumo sacerdote que estava com as vestes sujas. Deus tão somente purifica o sumo sacerdote e diz: continue fazendo a obra, mas não dê trela para a barela de Satanás. Vai em frente, porque eu vos vocacionei com esta visão de profeta na terra. Glórias a Deus. E para encerrarmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Medite nas sagradas escrituras, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na vossa fraqueza, e ele, o que ele falou, ele há de cumprir nas vossas vidas.